Chegamos a falar também que o credo, ou símbolo da fé, é o resumo de toda a fé na igreja. Os símbolos da fé. Quais são os símbolos da fé? São os credos. Temos 2 credos. Quais são? O que a gente mais costuma rezar nas missas é o credo apostólico, o mais curto. E o credo niceno-constantinopolitano. Tem esse nome por causa dos 2 concílios ecumênicos, o de Niceia e o de Constantinopla, primeiro. Na Igreja Latina também se reza preferencialmente quando na missa do dia se fala de um dos mistérios da Trindade, porque ele explicita mais. Por exemplo, fala de Jesus Cristo como Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esse consubstancial ao Pai foi um dogma definido no Concílio de Nicéia. Ele é da mesma substância do Pai. Aqui já damos início à apresentação do catecismo. O catecismo, como nós temos hoje, ele apresenta em 4 partes todos os pontos da fé cristã. Quais são as 4 partes? O símbolo da fé, ou credo, que ele vai explicitar cada um dos pontos do credo. A segunda parte do catecismo é sobre os sacramentos. Aí voltando, no símbolo da fé, no catecismo, a gente aprende o que crer. Na segunda parte sacramental, o que celebrar. É a celebração da fé. Todo o conteúdo da doutrina cristã é a fé. No primeiro, o conteúdo, na primeira parte. Na segunda parte, a celebração da fé, é sempre da fé. Na terceira parte, a moral cristã, baseada nos mandamentos, que é o agir de acordo com a fé. E o último, a oração, que é como falar com Deus, né? Como se comunicar com Deus pela fé. Essa Constituição Apostólica Fidei Depositum está aqui no princípio do Catecismo Grande. É a apresentação do Papa João Paulo II ao Catecismo. Eu sugiro a vocês que quem não tem, adquira e estude essa Constituição. Porque o que o Papa diz nela? Ele vai apresentar o objetivo do catecismo, a estrutura do catecismo, o porquê de um catecismo e o valor do catecismo. Aí, só a título de valor, eu acho que na edição amarela, quem tem uma mais nova aí? Deixa eu ver se essa tem. Aqui. Logo na capa atrás tem um trechinho da Constituição de Depósito, de João Paulo II, que ele diz assim: um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensino da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina, que no decurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à Igreja. E também necessário que ajude a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que no passado ainda não tinham surgido. Então, eu entro na história do catecismo. Esse catecismo que nós temos hoje, ele data de 1992, foi quando ele foi promulgado. Antes disso tinha catecismo? Tinha. Teve vários catecismos já.
Então, pelo esse texto que eu li, a gente entende o seguinte: o catecismo ele deve dar novas respostas de acordo com a mesma tradição da igreja a novos desafios. Então, por isso que ele foi reformulado. Assim, a fé mudou? Não, não mudou. Surgiram problemas novos que o magistério da igreja teve que explicar. Então, esse catecismo explica muitas coisas que no passado não eram preocupações da igreja. Como a gente vai achar nesse catecismo, na parte moral, fala de eutanásia, fala de métodos anticoncepcionais. Nos catecismos do passado não tinham, porque não era uma preocupação do passado. E esse catecismo atual, ele cita bastante e é uma resposta ao Concílio Vaticano II. Todos vocês sabem o que é o Concílio Vaticano II? Sejam sinceros. Não, né? Então é bom falar. Os concílios, concílio significa conselho, né? Reunião de conselho. Os concílios universais, tivemos 21 concílios universais na igreja, que seriam a reunião de todos os bispos da igreja, para tratar de questões doutrinárias ou de disciplina. É de todos os bispos, mas pelo menos de representação. O Concílio Vaticano II foi o que teve maior participação de bispos, foi praticamente de todos os países tinham. Os anteriores não tinham de todos, é difícil, né? Dá para entender. Antes do Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 65, Concílio Vaticano I, que foi em 1870, então quase um século depois que teve outro concílio. E antes do Concílio Vaticano I, 1565, foram 4 séculos sem um concílio universal, Concílio de Trento, em 1565. O Concílio de Trento durou 20 anos, de 45 a 65, mas não foi assim, foi direto, né? Eram reuniões, eles iam embora, depois voltavam, e nessas idas e vindas durou 20 anos. 20 anos. O Concílio Vaticano II durou de 62 a 65. 4 anos, né? Contando 2, 3, 4, 5. Também dessa maneira. Os bispos não ficavam lá trancados 4 anos, né? Então, esse catecismo apresenta muitos textos do Concílio Vaticano II. O que o concílio produz? O concílio pode produzir decretos, constituições. Me ajudei. Os dogmas vêm dentro de um desses textos, né? Dentro dos decretos. Não, encíclicas são cartas do Papa. Carta encíclica quer dizer circular, carta circular, uma carta para se fazer circular no mundo inteiro. A terminologia é aplicada só a documentos do Papa. As constituições e os decretos, porque eles têm um peso maior, né? O que é uma constituição do país? Aquilo que determina o agir de todo o país, né? Tudo é baseado na Constituição. Então, no Concílio Vaticano II, tivemos a Constituição sobre a Igreja, falando que é a Igreja, que é a Constituição Lumen Gentium, a Constituição sobre a liturgia, Gaudium et Spes sobre o mundo atual, e decretos. Ele dá mais pistas, né, de ação. O que fazer nesse caso? Teve decretos sobre o ecumenismo, decretos sobre o diálogo interreligioso e vários outros. Eu vou achar aqui para não ficar falando de cabeça, isso é importante. Constituições, declarações, decretos
e só. Então, o que faltava era declarações. Então, temos 4 constituições. Sacrosanto Concilium, sobre a liturgia. Lumen Gentium, sobre a igreja. Dei Verbum, sobre a revelação, aquilo que a gente já estudou, está tudo lá no Dei Verbum. Lá e tem muito mais lá. Acho que não está dando para vocês lerem, não, mas não tem problema, não. É só a título de curiosidade. A gente pretende estudar o Concílio Vaticano II. Aliás, toda essa nossa escola paroquial de formação cristã, a gente pensou por causa do ano da fé que o Papa vai proclamar em outubro. De outubro desse ano até o ano que vem, será o ano da fé, que o Papa convida, a gente já está adiantado, a estudar sobre a fé através do Catecismo da Igreja e através do Concílio Vaticano II. A Madre Magista foi do Vaticano II também? Não. Essa é uma encíclica. Declaração Gravissimo Educationis, sobre a educação. Nós tratamos sobre as outras religiões. Dignitatis Humanae, sobre a dignidade humana. Aqui eu trato de questões de bioética. Intermirífica é um decreto sobre as comunicações. O primeiro concílio a falar sobre comunicações sociais. Orientário Eclesiário, sobre as igrejas orientais. O Concílio Vaticano II falou sobre elas. Unitas Redintegratio, sobre o ecumenismo. Um decreto sobre os bispos. Um decreto sobre os religiosos. Um decreto sobre Perfeito Caritas e religiosos. Deixa eu conferir aqui sobre a vida religiosa. E esse aqui sobre a formação sacerdotal. Um decreto sobre a formação sacerdotal. Sobre o apostolado dos leigos. Sobre as missões. E sobre os presbíteros. Então, o Concílio Vaticano II tratou de tudo isso. E produziu um documento para cada. Então, o concílio produziu esses documentos, criou todas essas discussões. E é importante aqui fazer um parêntese mais dentro do tema. A gente ouve muito falar em Concílio Vaticano II, não ouve? Só que o Concílio Vaticano II, a gente tem que ter na mente que ele é o 21º concílio da Igreja. A gente está no tempo dele, porque ele foi o último. Mas isso não significa que ele foi o único e o mais importante. Ele é o último só, mas ele não é o único. Ele não mudou nada do que os outros concílios declararam. O magistério da Igreja, como vimos, ele só proclama algo definitivamente quando ele tem aquela certeza da assistência do Espírito Santo. A Igreja nunca revogou nenhum decreto seu em termos de fé e de moral. Pode mudar a disciplina, pode mudar a administração, mas fé e moral não mudam dentro da Igreja. Por quê? Já falamos muito sobre isso. Sim, é garantida a infalibilidade, mas porque os princípios vêm do próprio Cristo. Cristo não mente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Igreja não proclama nada de trás da orelha, né? Ela tem a sua fonte de fé naquele depósito, da tradição e das Escrituras. Ela apenas interpreta e adapta às novas condições. Por isso, se produz concílios e catecismos, documentos. Certo? Daí, o concílio terminou em 65. Em 85, se convocou uma assembleia dos bispos.
bispos. Nessa assembleia seria para, entre aspas, comemorar os 20 anos do concílio e fazer uma avaliação, como sempre é feito na igreja. E nessa avaliação, eles decidiram que, já se passaram 20 anos do concílio, mas falta muito ainda por fazer. E digo mais, hoje, 50 anos depois, ainda falta muito para se implantar o concílio. Então, nessa assembleia, dos 20 anos depois, pediram que se promulgasse um novo catecismo para se adaptar às exigências dos novos tempos e aos documentos que já tinham sido produzidos pelo concílio. O texto que saiu nesse concílio, um trechinho. São várias pessoas, né, os que expressaram o desejo de que se elabore um catecismo ou um compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral, para que sirva quase como ponto de referência para os catecismos ou compêndios que se preparam nas diversas regiões. Tem mais um trechinho, a hora que puder passar. Então, de modo que, como eu li naquele trechinho, que está atrás do catecismo mais novo, esse texto, Palavras de João Paulo II, o Beato, esse texto é o guia seguro da fé. É o guia de referência do católico. Aí, aquela questão, mas não é a Bíblia? Acho que eu já respondi isso no encontro anterior. A igreja não se baseia somente na Bíblia, porque a Bíblia é filha da igreja. A igreja não surgiu depois da Bíblia. Foi a igreja que criou, entre aspas, a Bíblia, né? Ela tem nela sua fonte de fé, porém, a Bíblia necessita de interpretação. E quem interpreta é ela, a própria igreja. E vários outros documentos e próprias palavras dos papas, dos bispos também, dizem que o catecismo deve ser o manual do católico. Em muitos lugares, por muito tempo, se incentivou a usar a Bíblia como manual de catequese, como manual do cristão. Tá, use a Bíblia, mas para interpretar a Bíblia, você precisa da fé da igreja. E o modo mais fácil de encontrar a fé da igreja é no catecismo da igreja. Olha lá como é que... Esse é o de Pio X. Acho que não dá para ler, não. Mas ele começava assim, como se persignar, quando o Pai, depois vinha o credo, depois vinha o Pai Nosso. Era a síntese da fé, isso aí. As orações, Ave Maria, Salve Rainha, Glória, ato de contrição. O catecismo de Pio X era assim. Os mandamentos, sacramentos. Depois vinham as lições, lá no cantinho de baixo. Sois cristão? Sim, sou cristão. Por que dizeis pela graça de Deus? Digo pela graça de Deus, porque eu sei cristão, eu gosto de Deus, etc. E vinha a perguntinha e a resposta. E o conteúdo não mudou, vocês vejam. E só mudou o tipo de explicação dada. Vamos achar umas perguntinhas interessantes aqui. Qual é a primeira parte da doutrina cristã? A primeira parte da doutrina cristã é o símbolo dos apóstolos. Está vendo? Que é tudo que a gente está falando aqui. E lá de 1900. É a palavra de Deus Padre ainda, né? Deus Padre. Pois bem. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica e tem de oferecer uma doutrina sã e adaptada para a vida atual dos cristãos. Esse era o pedido dos bispos em 85. E isso foi feito, a partir de 85 se criou uma comissão e em 92 apresentaram o catecismo. Então foram 7 anos para construir esse catecismo que temos hoje.
O catecismo usou a estrutura antiga, né, tradicional, já utilizada pelo catecismo de São Pio V, conhecido hoje como catecismo romano, distribuindo o conteúdo em 4 partes, aquelas que nós vimos. João Paulo II considerou o instrumento válido e legítimo, aquele trecho que eu li. É um texto de referência seguro e autêntico. Se o CAT aí você já ouviu falar, é o catecismo também, saiu esse ano, catecismo jovem. É o mesmo conteúdo, um pouquinho mais resumido, mas bem ilustradinho. Ele é destinado aos jovens. E ele foi baseado no catecismo grande e no compêndio. Aqui todo mundo é jovem, podia comprar esse também. E esse aqui é o compêndio, esse aqui saiu em 2005, Bento XVI que publicou ele. O compêndio retomou o esquema de perguntas e respostas, só que o conteúdo é a mesma estrutura do grande. O primeiro capítulo, o homem capaz de Deus, a mesma coisa. A primeira pergunta, qual é o desígnio de Deus para o homem? Aí ele responde com o texto do Catecismo Grande, o mais resumido, né? Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazer participar da sua vida bem-aventurada. Por aí vai, pegar uma lá da frente. Por que a família cristã é chamada também de igreja doméstica? Porque a família manifesta e realiza a natureza de comunhão e familiar da igreja como família de Deus. Cada membro, segundo o próprio papel, exerce o sacerdócio batismal, contribuindo para fazer da família uma comunidade de graça e de oração, escola das virtudes humanas e cristãs, lugar do primeiro anúncio da fé. Compêndio. Tem aqui. Olha, é a historinha que eu já contei aqui. Após o Concílio Vaticano II, também. Quer ver? Vamos chegar. Após o Concílio Vaticano II, foi pedido um catecismo. E quem cuidou de dirigir essa criação do catecismo foi quem? Está escrito errado aí, mas não fui eu não. Joseph Ratzinger. Ele era prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Então esse catecismo aqui é fruto do nosso atual Papa, quem diria. E ele foi o revisor e o diretor desse projeto. É Joseph, tá? Ele está escrito errado. Ratzinger. Ele recebeu contribuições de todo mundo. A comissão dividiu o trabalho, né? Vamos usar aquelas 4 partes. Cada um vai pegar um pedacinho, vai escrever um texto, depois a gente junta e faz um texto só. Então ele foi escrito por bispos do mundo inteiro. Ficou pronto apresentado em 11 de outubro de 92. Ele tem 2.865 parágrafos. O catecismo, você se refere a ele por parágrafos, não por página, porque se você pega uma edição menor do mesmo catecismo, a página vai variar, mas ele tem os parágrafos aqui no canto. Você sempre se refere a ele pelo parágrafo. Então, no parágrafo 1212, começa a parte dos sacramentos. Depois, João Paulo II, em 2003, pediu que se fizesse um compêndio. Foi pedido de João Paulo II. Também Joseph Ratzinger, ainda estava lá na Congregação da Doutrina da Fé, cuidou de editar o compêndio para fazer uma síntese do Catecismo Grande. Você vê que ele é bem fininho, bem pequenininho, só que com o mesmo conteúdo. Ele tem 598 perguntas. Ficou pronto em 2005, por coincidência já era Papa Bento XVI. Esse aqui é importante. 3 são as características principais do compêndio: a estreita dependência do Catecismo da Igreja Católica, o gênero dialógico, perguntas e respostas, e a utilização de imagens na catequese. Aqui no compêndio, em cada pergunta tem um número que é o parágrafo do grande, que eles buscou a resposta.
2011, por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude, foi pedido uma tradução em linguagem jovem. E saiu em 2011. Agora em 2012 que está chegando as traduções. No Brasil chegou esse ano. Que na verdade nem é tradução para o Brasil, é em português de Portugal. É a mesma estrutura. Só que ele tem mais... Acabou aqui. Ele tem algumas perguntas que foram elaboradas por jovens. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Ó, essa aqui é boa. Olha lá. Quando se deve desobedecer ao Estado? Ninguém deve seguir orientações estatais que estejam contra as leis de Deus. Jesus exortou apenas a uma relativa obediência ao Estado. São Pedro e os apóstolos disseram: deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. Se um Estado promulgar leis e adotar medidas raciais, sexistas ou destruidoras da vida, os cristãos, por consciência, não podem obedecer ou colaborar. Devem mesmo opor resistência. Essa é uma pergunta nova que não tem nenhum dos anteriores. E ele, nas laterais, além de figurinhas, tem citações de santos e de outros documentos. Catecismo, catequese, vem do grego, catequel, significa fazer ecoar. Fazer ecoar. No caso, fazer ecoar a doutrina, né? A fé. Informar, instruir e ensinar. Temos um exemplo aí na Bíblia, precisa... Não. Alguém está copiando? Tá. Quem aí tem o catecismo? Mas está guardado. Quem tiver qualquer um desses três, tá bom. O pretinho, o amarelinho novo, ou bege. Eu ouso dizer que ele é mais importante que a Bíblia. Porque a Bíblia, você já viu Bíblia na mão de gente ignorante, o que faz, né? Então, a pessoa falou assim, da livre interpretação da Bíblia se pode extrair até petróleo. Esse é o ícone da capa. Eu pus aí porque ele tem uma... Esse que não tem, é do novo, do mais novo. Vou mostrar aqui. Esse ícone da capa, vocês veem o que é? É o Bom Pastor. Está na capa do catecismo. Que legal. Essa descrição aí está no próprio catecismo, nas primeiras páginas aí. Está na terceira página, tem essa descrição aí, por isso que eu não vou ler. Representa o pastor que cuida das ovelhas, que tem uma flauta na mão. A flauta simboliza a verdade, né, que atrai o homem. O cajado, a autoridade. E a árvore da vida, que no caso de Cristo é a cruz. Vamos entrar então na estrutura do catecismo, que eu já introduzi. O catecismo da igreja, para quem não tem e tem computador em casa, tem disponível na internet, no site do Vaticano e vários outros sites. Tem o compêndio também. Eu tenho tudo aqui, ó, por isso que eu esqueço o livro de vez em quando. Vou até mostrar aqui já o que eu separei aqui. Esse aqui eu copiei do site Vaticano, o índice geral do catecismo, para vocês já conhecerem. Olha, o catecismo segue essa estrutura aí. São 4 partes. Antes tem um prólogo.
E a primeira parte é a profissão da fé. E cada parte, cada uma das 4 partes, pode ser dividida em seções. No caso da profissão de fé, tem uma primeira seção chamada Eu Creio e Nós Cremos, que fala daquilo que a gente estudou, da revelação, do conteúdo da fé, de como nos chega a fé. Nessa sessão tem capítulos. O primeiro capítulo, o homem é capaz de Deus, é aquilo que a gente já conversou. Desejo de Deus, os caminhos de acesso e conhecimento a Deus. Depois da revelação, Deus vem ao encontro do homem. A revelação, a transmissão, a Sagrada Escritura, tem tudo isso no catecismo. Depois a resposta do homem a Deus. Aqui é uma definição de fé. Fé também é resposta. Você recebe a fé como conteúdo divino e responde com a obediência da fé. E a segunda sessão é o símbolo da fé, o credo. Aí vai passar todos os artigos do credo. Creio em Deus Pai. Aí fala de Deus, fala dele como Pai, fala daquilo que Ele é, fala da Santíssima Trindade, fala dele como Todo-Poderoso, como Criador, fala sobre o céu e a terra, a criação, os anjos, da criação do homem, do paraíso, do pecado. Depois passa para o segundo, creio em Jesus Cristo. Aí fala tudo sobre Jesus Cristo. E por aí vai. Certo? Segunda parte, os sacramentos. Aí volta naquele esquema que a gente fez no encontro passado. A gente não recebe a fé através da igreja. E como que a gente recebe aquela graça que Cristo operou para nós na cruz, se nós não estávamos lá? Através dos sacramentos. Os sacramentos são os instrumentos ou as vias pelas quais a graça chega até nós. Aí nessa parte vai falar dos 7 sacramentos, vai falar dos sacramentais, vai falar de liturgia. Mas aqui vai falar de conteúdos de fé. Falei de liturgia, eu disse, aqui não vai estar escrito se pode ou não pode entrar com cestinho, com bandeirinha e com etc. Não. Aqui vai falar de liturgia como fé, como fonte de fé. Terceira parte é a vida da fé, que é como agir, é a ética, a moral cristã. E ela é baseada nos 10 mandamentos. Então, nessa parte, vai passar mandamento por mandamento. Depois vai passar os mandamentos da igreja. E vai estar tudo explicado lá. E vai falar de moral também. Vai ter esses casos que eu dei o exemplo. Vai falar de eutanásia. E vai mostrar os princípios da moral cristã. E a quarta parte é a oração. Vai falar da oração e vai propor como oração o Pai Nosso. E vai fazer uma explicação do Pai Nosso. Uma parte inteira do catecismo dedicada ao Pai Nosso, que é a oração modelo do cristão. Nos 7 pedidos do Pai Nosso encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e o que nosso Pai Celeste quer conceder-nos. A gente pretende, na próxima aula já disse, tratar das questões que vocês vão entregar hoje, depois entrar no catecismo. A gente vai estudar todo o catecismo durante o ano da fé. Durante um ano a gente vai estudar o catecismo e intercalar com o estudo do Vaticano II, das Sagradas Escrituras, porque tudo, como vimos, está interligado. Mas a gente vai se guiar pelo catecismo, que é o que está sendo proposto pelo Papa,
porque nele está o resumo da nossa fé. E todas as perguntas sobre fé, sobre igreja, são possíveis de ser respondidas através do catecismo, baseado nos princípios do catecismo. Por isso que ele deve ser o manual do cristão católico.